Bom dia, pessoal. Para quem me conhece ou não me conhece, meu nome é Gutenberg, sou professor na Senhor Banco, apaixonado pelo mercado financeiro, trabalho também no mercado financeiro. Estou na escola aí já tem um tempinho, sou apaixonado em dar aula, dou aula desde 19 anos de idade. E aí a gente vai junto aqui nesse desafio aqui para poder resolver as questões. Como é que vai funcionar aqui a resolução de exercícios? Para quem está entrando a primeira vez, a gente, eu dou um tempo aí, em média 3 minutos, que é um tempo médio da prova. Vocês vão tentar resolver a questão, mesmo que faça errado. Melhor momento para errar é agora. Quem tiver dúvida, pode mandar direto aqui no bate-papo. O áudio não está aberto. E aí você pode tirar suas dúvidas. Não vou expor o seu nome. Mesmo que seja uma pergunta simples, pode perguntar, fica à vontade, porque é como se fosse quase que uma aula particular, é uma oportunidade de você tirar aqui sua dúvida. Se tiver alguma questão que não está na monitoria aqui e você queira tirar dúvida, pode me chamar depois lá no privado e aí a gente troca uma ideia, beleza? Então vamos lá. Aqui são questões da CEA, questões do módulo parte, módulo 2, 3 e 4. E aí vamos começar aí a nossa monitoria. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui direto no chat, é, e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. À medida que vocês forem. Ah, lembrei. Quando vocês forem respondendo, eu vou confirmando para vocês se está correto ou não, beleza? Bom dia, ainda estamos finalizando o módulo 3. Perdão, nós vamos fazer questões que é de renda fixa, parte de renda fixa, não é do módulo 3 completo, tá? Beleza? Então vamos lá. Coloquei uma questão aqui. A primeira, que o cérebro já está mais descansado, primeiro mais puxado e depois vai ficando mais leve, tá?
Quem não conseguiu nem iniciar o raciocínio, manda para mim no chat aí. Socorro, professor, me ajuda, pelo amor de Deus. Tem que passar nessa prova, eu quero ficar rico. Ó, já foi um aqui de cara aqui. Achei a fórmula, precisa de 3 minutos, pode ser? Corta, virar aí. Beleza, tenta fazer. Não sei por onde começar. Vamos fazer ela devagar? Essa questão aqui, a gente vai fazer ela com mais calma. Ela tem um raciocínio específico, a pergunta está em percentual. A gente entende a lógica do conceito, depois a gente parte para o cálculo. O cálculo em si, na verdade, ele é simples. A montagem da questão que está aí, que é a interpretação mais importante na hora de resolver ela. O meu deu 13%, mas não é 13 não, viu, amigo? E também não é um valor aproximado. Às vezes, na hora da montagem, pode ser que tenha ficado algum, algum valor aqui fora do que é realmente, do capital próprio, capital de terceiro, pode ter dado isso. Bom, normalmente na prova é 3 minutos aí para resolver a questão, vou dar mais um minutinho. Vamos fazer ela devagar. Então vamos lá. Vamos fazer aqui com calma. Eu vou resolver a questão primeiro. Eu sei que pode haver dúvidas. Na hora que eu finalizar o raciocínio, aí eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas que precisarem. Eu vou responder depois para não interromper o raciocínio. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Questão comentada número um. O patrimônio líquido de uma empresa é 20 milhões de reais. Ó, 20 milhões. E sua dívida total é 90 milhões. Então, existe o patrimônio, que é o capital próprio da empresa, e existe o capital de terceira, como se a empresa tivesse literalmente pego um empréstimo ou feito uma debênture, que aí é um valor cedido ali, as pessoas compram uma debênture para a empresa ter dinheiro para pagar alguma dívida. É como se a empresa tivesse essa dívida e 90 milhões representa essa fatia. A empresa tem um custo médio da dívida igual a 11% ao ano. E o custo de capital próprio de 18% ao ano. E está sujeito a uma alíquota de imposto de renda, né? Brasil, não tem jeito, de 25% sobre o lucro líquido. O custo médio, ó, custo médio ponderado de capital dessa empresa é aproximadamente de quanto? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, existe uma fórmula dentro da prova que você pode acompanhar, ver a fórmula, mas tem um método que eu aprendi, inclusive, com o Henrique, quando eu fui aluno da escola, há um ano atrás, que ele é mais prático de entender. A gente coloca primeiro a fórmula e depois vamos distribuindo os valores aqui de acordo com o que cada um representa, ok? Vamos com calma aqui. Então, ó, esse aqui é o VAC, ou CMPC. Ó, CMPC, ou VAC. Eu vou colocar a fórmula aqui em cima, vou colocar até de outra cor, para poder ficar mais fácil aqui o raciocínio e o entendimento. Ó. A fórmula desse cara aqui é o seguinte. Você vai colocar assim, ó, para ficar mais fácil, usando memória mnemônica, para ficar mais fácil. Você coloca assim, ó, K, W, K, W. Só o primeiro ponto. O que que isso representa, Gutenberg? Aqui, no caso, vai ser o, o capital próprio, ok?
E aqui é o peso do capital próprio. E o outro vai ser capital de terceiro, e aí o peso do capital de terceiro. Aqui será uma multiplicação, aqui será uma soma, e aqui será uma multiplicação. Beleza? Só o primeiro ponto. O que você está fazendo assim, Gutenberg? Para ficar mais fácil de poder lembrar. Beleza? Então aqui vai ter um imposto de renda. Lembra que tem um imposto de renda aqui, ó, de 25%? Qual que é a fórmula do imposto de renda? Também será aqui uma multiplicação 1 menos o IR. Então, imposto de renda. Essa aqui é a fórmula, ok? Só fizemos a fórmula, porque essa é a fórmula do CMPC. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Coloca a fórmula. A fórmula nesse formato que eu estou mostrando não tem lá na prova. Então, se você memorizar do jeito que eu estou fazendo aqui, vai ficar mais fácil. Vamos pegar aqui o azul, para a gente fazer aqui separado. E aí a gente vai fazer por partes, ok? Então, vai ficar assim, ó. O patrimônio líquido de uma empresa é 20 milhões. Então, esse aqui é o peso do capital próprio. Então, o peso do capital próprio, ele representa esse W aqui, ó. Esse W. Então, vai ficar assim, ó. Só separando as grandezas, ó. Peso do capital próprio. Perdão. A capital próprio é com K. Capital próprio é o seguinte, como o capital próprio aqui é 20 milhões, quanto que 20 milhões representa da soma do capital próprio e do capital de terceiros? Como assim, Gutenberg? Ó, vou fazer o capital de terceiro aqui também, ó, WP. WT, na verdade, capital de terceiro. Calma aí. Depois a gente vai explicar com calma, devagar. Capital de terceiro, 90 milhões. A somatória aqui, ó, desses dois caras aqui, ó, a gente tem o capital da empresa, capital ali que ela deve, que ela pegou emprestado. 20 mais 90 vai dar 110 milhões. Quando for fazer na HP, para ver quanto que cada um representa, porque a resposta ela está aqui ó, em percentual, ó, todas em percentual. Então, eu tenho que transformar todas essas grandezas em percentual, ok? Para a gente poder fazer o cálculo. Vamos pegar aqui a HP. Ficaria assim, ó, FCLX para poder zerar a memória de cálculo. 110 milhões, ó, 110 milhões representa o capital total. Então, você vai colocar assim, ó, Enter, 20 milhões, que é o capital próprio, percentual T. Eu estou dizendo o seguinte, quanto que 20 milhões, que é o capital próprio, representa desse total? Aqui, ó, deu 18,18. Mas como a resposta está em percentual, como é que a gente tira aqui desse percentual para ficar um número inteiro? A gente divide por 100. Então, coloca assim, ó, 100 divide. Vamos usar aqui quatro casas decimais, ó, F4. Então, deu 0,1818, ó. O primeiro cara aqui, esse primeiro cara aqui deu 0,1818, beleza? A gente só está separando. Olha aqui, ó, o capital, no caso aqui da dívida total, é 90 milhões. A gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? Para ficar mais didático, eu não vou subtrair por um aqui, não, que a gente encontraria a resposta. Mas vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Deixa eu pegar aqui HP, vou até zerar aqui, ó. FCLX, 110 milhões, que representa o total, tanto do capital próprio quanto do capital de terceiro. 110 milhões. Enter. 90 milhões. Percentual T. Deu 81,8182. Vamos dividir por 100, ó. Enter. 100. Divide. Deu 0,8182. Esse cara aqui, ó, deu 0,8182. Ótimo. Quanto que é aqui, no caso, o imposto de renda? Ó, imposto de renda é 25%. Ele está em percentual. Se a gente pegar aqui 25, ó, vou colocar na HP aqui, só para ficar mais fácil. 25 e dividir por 100 vai dar 0,25, ó. FCLX,
25, enter. 100 divide, deu 0,25. 0,25 é o imposto de renda. Beleza, a gente está separando aqui as grandezas. Tem o capital próprio, capital de terceiro, agora tem o peso do capital de terceiro, que é aqui, ó. A gente já colocou esse cara aqui, já colocamos aqui, ó, o peso do capital de terceiro, esse cara aqui, falta WP e falta também o KP. Beleza, aqui está dizendo assim, ó, a empresa tem um custo médio da dívida de 11%. 11% de capital de terceiros, né? A dívida é uma dívida externa, então é capital de terceiro. Então é 11%. E aí eu tenho que transformar esse cara aqui em percentual. Então vai ser 0,11. Aqui a gente tem aqui, ó, 18%, ó, custo do capital próprio, 18%. Se a gente pegar aqui 18%, ele vai virar 0,18. Então, aqui, o que que a gente fez? Só separamos as grandezas. Eu ainda não fui no chat, não, tá? Vamos devagar. Primeira coisa que eu fiz, coloquei a fórmula. Primeiro. Segunda coisa que eu fiz, eu separei o que que representa cada um, para ficar mais fácil aqui depois de lançar na fórmula. Essa daqui é a parte mais difícil. Parte mais difícil. O que que representa o capital próprio do patrimônio líquido da empresa? Ó, capital próprio, 20 milhões. Capital de terceiro, 90. E aqui, ó, tem imposto de renda 25. O peso do capital próprio representa 18%. E o peso do capital de terceiro representa 11%. E aqui eu transformei todo mundo aqui, ó, eu tirei do percentual para a gente conseguir fazer a multiplicação. Beleza? Ótimo. Então vamos devagar aqui. Agora a gente vai aplicar na fórmula. Vai aplicar na fórmula. Então fica assim. Usando aqui a fórmula, vou pegar o vermelho aqui, a gente lembrar que está colocando a fórmula. Capital próprio, ó, 0,18. 18. Quem que é esse aqui, Gutenberg? É esse cara aqui, ó, capital próprio, vezes o peso do capital próprio. Quanto é o peso do capital próprio? Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. WP. Vai ser 0,18. 0,18. Beleza? Ah, vamos lá. Agora a gente vai somar aqui, ó, porque tem uma soma aqui. Tem uma soma. Aqui é uma soma, na verdade. Deixa eu apagar aqui. Tem uma soma aqui. Beleza. A gente vai somar, porque faltou espaço aqui. Agora, capital de terceiro. Capital de terceiro é 0,8182 vezes o peso do capital de terceiro. Peso do capital de terceiro. Ah, calma aí. Peso do capital de terceiro, 8182. Eu pulei aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. É esse cara aqui, ó. Capital de terceiro, 0,11. 0,11 vezes o peso do capital de terceiro. 0,8182. E agora aqui tem o imposto de renda, ó. 1 menos 0,25, que vai dar 0,75. Ó. 1 menos 0,75. Esse cara aqui, ó, ele dá 0,75. Eu já tinha colocado 0,75 direto. Voltando aqui de novo, ó. Fórmula, distribuir as grandezas. Agora a gente vai fazer a multiplicação pela HP. E aí eu vou abrir aqui para poder fazer perguntas. Beleza? Vamos lá. FCLX para poder zerar a memória. Vamos fazer aqui por partes, ó. 0,18, 18, enter. 0,18.
18 vezes. Essa aqui é a primeira parte, ó. 0,0327. Então, vou colocar aqui, ó, STO1. Vou separar aqui, ó. 0,0327. Isso aqui é só o primeiro pedaço, ó. Segunda parte. CLX, porque eu salvei isso aqui na caixinha. 0,11. Enter. 0,8182 vezes 0,09. E aqui, multiplica por 0,75, porque é 1 menos 0,25 representa o imposto de renda, ó. 0,75 vezes. Deu 0,0675. Vou salvar aqui na segunda caixinha, ó, STO2. A gente salvou na primeira caixinha o primeiro resultado e a gente tem que somar eles, ó. RCL1 e soma. Aqui, ó, deu 0,1002. Vamos usar aqui, a gente estava usando um número em percentual, então a gente tem que multiplicar por 100 de novo, ó. 100 vezes, aí, ó, F2, que é duas casas, 10,02. Gutenberg ficou confuso. Vamos lá. Primeiro, fórmula. Segundo, distribuição das grandezas. Beleza? Depois a gente usa a fórmula aqui, ó, para colocar os valores e fazer a multiplicação. E aí tem que lembrar no final de multiplicar por 100. Então a resposta aqui, ó, é 10,02. Essa questão, ela é um pouco chatinha, porque é um pouco de decoreba. Mas ela tem que fazer mais de uma vez, umas 3 vezes, 4. Ela cai com uma certa frequência na prova. Então, assim, o segredo dela não é em si o cálculo, porque você pode usar HP, mas é saber fazer a distribuição da maneira correta. Beleza? Deixa eu voltar aqui no nosso bate-papo. Ah, repete, por favor, essa parte. Quem pediu para repetir aqui, deu para entender? A minha deu letra A. Deu sim. Pode refazer o KP e o WT, por favor? Repete o cálculo. Ah, se puder refazer as grandezas. Tá. Vamos com calma aqui, então. Como foi separado? Beleza. Vamos fazer aqui devagar. Vou fazer a parte didática. O cálculo em si não foi complexo. É só multiplicar os dois separados, porque na ordem da matemática, primeiro é a multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. Mas a separação aqui, que é o divisor de águas da questão, ó. Só um instante aqui, por favor. Vamos lá. É, deixa eu apagar aqui. Ó, o patrimônio líquido de uma empresa é 20 milhões. O patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. O capital próprio, ele tem um peso dentro de tudo que tem no patrimônio da empresa, existe o capital próprio e ele representa 0,18%. 0,18,18. 18, 18. Então, ele representa. Como é que a gente faz o cálculo? A gente pega a soma do capital próprio, que é 20 milhões, mais a soma do capital de terceiro. Se a gente somar esses dois caras aqui, ó, dá 110 milhões. 110 milhões, beleza? Então, esse aqui é o capital próprio. E esse cara aqui é o capital próprio. Ótimo. Existe aqui também o peso, o peso do capital de terceiros, que é 90 milhões. A empresa, ela tem dinheiro no caixa, mas uma parte dele é emprestado. Então, ao ter aqui, ó, de terceiros,
Quando a gente pega aqui e vê quanto que representa 90 milhões dentro de um caixa de 110 milhões, nós encontramos o resultado aqui, ó, de 0,8182. Beleza? Ótimo. Quanto que representa aqui o imposto de renda? A questão está falando aqui, ó, que o imposto de renda é 25%. Então, se a gente pegar aqui, ó, 25 e dividir por 100, a gente encontra aqui, ó, para colocar todos na mesma grandeza, nós encontramos aqui, ó, 0,25, ok? E aí tem o peso do capital próprio, ele fala aqui, ó, aqui na própria questão está dizendo o seguinte, ó, custo de capital próprio, ó, 18%. Então, você vai colocar aqui, ó, o W é de peso, peso próprio. Então, vai ser 18%. Quando a gente pega e divide 18 por 100, dá 0,18. E aqui tem o KT, que é o peso, que é o capital de terceiros. Aqui, ó, na 11, está falando assim, a empresa tem um custo médio de dívida. O que que isso significa uma dívida? É um empréstimo. O custo médio da dívida é 11%. Se a gente pegar esse cara aqui e dividir por 100, dá 0,11. 0,11. Ok? E aí, na hora de montar a questão, você pega a forma aqui e vai substituindo os valores. Substitui os valores. Tem que lembrar que lá no final a gente tem aqui ó, o 1 menos o imposto de renda. Se eu pegasse um e subtraísse por 25, ia dar menos 24. Então tem que colocar os valores na mesma grandeza. Quando você faz a substituição aqui, ó, o KP, que é o capital próprio, 0,18 é esse cara aqui. O capital de terceiros, ó, capital de terceiros é esse cara aqui, ó, WP, 0,18. Esse cara aqui, ó, capital de terceiro é esse aqui, ó. Quando a gente faz a multiplicação desses dois caras aqui, ó, dá esse resultado aqui. E aqui tem um mais. Eu salvei ele dentro de uma caixinha da HP. Na segunda parte, eu peguei aqui, ó, esse cara aqui, que é o capital de terceiros, 0,11, que é esse aqui. Multipliquei por 0,8182. O que que é esse cara aqui? É o WT, que é o peso do capital próprio, ó, 0,18. Multipliquei aqui. E aí eu multipliquei também pelo imposto de renda. O resultado aqui ó, foi 1 menos 0,25, tá? Que dá 0,75. E somei no final. E o resultado deu 10,02% ao ano. Beleza? Como está gravado, para a gente não ficar 3 dias na mesma questão, deixa eu ver aqui as perguntas. Depois vocês podem perguntar e tem que fazer ela mais de uma vez. Ah, só a organização da questão. Como você fez a conta na HP do KP e o WT? Tá, vou fazer aqui novamente. Deixa eu pegar aqui HP. Ó, FCLX, capital próprio é o seguinte, ó. A gente tem a somatória do capital próprio com o capital de terceiro. Ficou assim, ó. 110 milhões, que é o total da soma de 20 mais 90. 110 milhões. Enter. O quanto que 20 milhões representa desse capital inteiro? Então, ficou 20 milhões percentual T. É o peso percentual T. Quanto que ele representa? 18,18. Como a gente tem que colocar os números na mesma grandeza, você tem que dividir por 100. Então, você vai clicar em 100, divide. Deu para entender? Ótimo. Bom dia, porque o IR é um menos. Isso, é um menos o imposto de renda. O imposto de renda é 0,25. Se tivesse feito sem dividir por 100 daria certo? Eu não testei, eu posso olhar depois. Mas eu faço, geralmente, tem outra maneira de fazer, mas eu faço dividido por 100. Ah, entendi. 100 dividido por 90 daria certo também. É porque esse caminho aqui da HP ele é mais rápido. Que é uma regra de 3. Se 110 milhões equivale a 100, 20 milhões equivale a quanto? É uma regra de 3. Se você fizesse de multiplicação cruzada, também daria o resultado.
Quando eu acho o resultado, está dando 9,2. É porque você tem que fazer a multiplicação primeiro dos dois, das duas partes, e depois somar os valores. Não achei o 0,8182. Depois me chama no privado que a gente vai resolver ela junto, tá? Não entendi o WT. WT é o peso do capital de terceiros. O quanto que 90 milhões, que foi um dinheiro emprestado pela empresa, representa desse valor do capital da empresa total. A empresa tem no total no caixa 110 milhões. E 90 milhões é um dinheiro que foi pego emprestado. Ok? Quem tiver dúvida nessa questão, depois pode me chamar para a gente ver em específico onde que errou. Tá bom? Senão a gente vai ficar muito tempo nela aqui. Mas ela cai bastante na prova. E ela também não aprende assim, pega de primeira. Ela demora um tempinho mesmo para poder pegar. Tem que fazer mais de uma vez. Mas a questão em si, ela não é grande, não. Então vamos lá. Essa aqui é mais tranquila. Coloquei uma difícil no começo para ter cérebro para poder fazer. Não fica com dúvida. Depois me chama e a gente resolve ela de novo. Só por causa do nosso tempo aqui. Então vamos lá, questão número 2. Vou pegar a caneta aqui. Um produto é oferecido em uma loja com juros de 2,5% e pago em 6 prestações. Ele está dizendo o seguinte, ó, 1 mais 5, ou seja, uma entrada já na primeira, logo na entrada, e depois o restante em 6 parcelas de R$ 1.000. Qual que é o preço à vista desse produto? Se ele quer o preço à vista, então é o PV. Então eu não sei qual que é o PV.
É isso que eu estou procurando. A taxa de juros aqui, ó, ele diz que é 2,5%. As prestações aqui, ó, são 6. O que que eu tenho que lembrar aqui, Gutenberg? Que quando tem uma entrada, nós temos que colocar aqui, ó, o G Begin na HP, beleza? E aí ele está procurando, e ele tem aqui também o valor da parcela que é paga, o PMT é de R$ 1.000. Então, qual que é o valor à vista desse produto aproximadamente? Vamos pegar aqui a nossa HP, FCLX, para poder zerar a memória de cálculo. Vamos usar aqui duas casas. Nós temos a ordem que não importa, tá bom? 2,5 é o I, que é a taxa de juros. Ou melhor, FCLX, a gente tem que colocar o GBegin, né? GBegin, porque aqui ele deu uma entrada. Se esquecer, a resposta vai dar errado. 2,5 é o I, que é a taxa. 6 é o N. E 1.000 é a parcela que ele vai pagar. Então, é 1.000 CHS PMT, porque está saindo do bolso dele, ele está pagando as parcelas PMT, e eu quero saber o valor presente, o PV. Ó, F2, 5.645,83. Ó, 5.640. Deixa eu pegar aqui de novo. 645,83. Gutenberg, não tem essa resposta de 83, não, mas ele está falando assim, que é o valor aproximado. Aproximado. Então, o número mais próximo que a gente tem aqui, ó, é a letra C de casa. Então, esse aqui é o valor presente. Beleza? Dúvidas? Quem não fez aí deu para entender? Dá um ok aqui. Opa! Dá um ok aqui para ver se está dando para acompanhar. Depois eu vou mandar ele em PDF com um raciocínio aqui, resolvendo a questão na hora. Beleza. Então vamos para a próxima. Boa. Ó, essa aqui teve uma unanimidade. Todos acertaram. Gostei. Olha que interessante essa questão, e é uma forma de você usar a esperteza na prova. Como assim, Gutenberg? Ó, vamos analisar junto. As variáveis que impactam o WACC, VAC, que é o custo médio ponderado de capital, que é a mesma coisa, o custo médio ponderado de capital, são quais? Quais são as variáveis do custo médio ponderado de capital? Primeiro, isso acontece assim, até frequente na prova. A gente tem essa resposta na questão 1 que a gente resolveu. Por quê, Gutenberg? Porque a gente fez a fórmula dela, e aqui tem o capital próprio, o capital de terceiro, e tem o imposto de renda. E também na prova, tem uma fórmula lá que você tem algumas fórmulas que ficam disponíveis para você consultar. Então, por exemplo, suponhamos que você não sabia, não lembrava como é que faria essa fórmula do capital próprio. Se você for lá nas fórmulas e funções, tem uma fórmula lá que é esse aqui, ó, que é o custo médio ponderado de capital, WACC, que é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o capital próprio e o capital de terceiro, ó, capital próprio e capital de terceiro.
E tem o imposto de renda aqui também. Olha as alternativas, ó. Desvio padrão e retorno da empresa, não falamos nada de desvio padrão. Taxa livre de risco, nada a ver, ó. Capital próprio, capital de terceiro, apenas. O que que faltou aqui, ó? No Brasil, faltou aqui, ó, imposto de renda. Então, se você tivesse dificuldade para lembrar, na própria prova já teria uma resposta. Aqui, ó, eu coloquei essa de propósito para ver se estava todo mundo atento. E é uma questão que cai na prova. É uma questão que cai na prova. O jeito que você ensinou a montar a fórmula foi ótimo. Bacana. Aí você usa o K, né, os dois Ks, depois o W, que fica mais fácil de fazer a montagem. Então, às vezes, fazer esse raciocínio aqui eu não gosto muito, mas também é possível fazer dessa forma. Mas, da outra forma, ele fica mais prático. Essa aqui é a alternativa C, todo mundo acertou, tá de parabéns. Foi para testar aí o raciocínio seus aí para fazer a prova, beleza? Vamos para a próxima. A última questão tinha um GBDIN, tem que retirar ele, tá? GEND. Esquece não. Senão aí na hora de fazer os outros cálculos, vai dar errado também. Tem que ter atenção com relação a isso. Ó, vamos fazer essa aqui com calma. Teve bastante dúvida, ó. Jorge deseja fazer uma aplicação de R$ 15.000, no qual irá resgatar os seguintes valores. Em 30 dias, 8.500. Em 60, 8.000. Em 90, 9.000. Considerando o custo de oportunidade de 9% ao ano, qual que é o valor presente líquido, que é o VPL, aproximado desse investimento? Aqui é o seguinte, ó, se ele faz uma aplicação, o dinheiro está saindo do bolso dele. Então, a gente tem que colocar ele em negativo, ó, CHS. Aqui está dizendo o seguinte, ó, olha o intervalo de tempo, ó, 30 dias, 60, 90. Percebe que nesse intervalo, ele é um intervalo mensal de 30 em 30 dias.
E ele está dizendo que o custo de oportunidade, ó, é 9% ao ano. E aqui a gente tem duas grandezas diferentes. A parcela no mês, que é aqui 30 dias, e aqui está dizendo aqui, ó, ao ano, custo de oportunidade ao ano. Qual que é o VPL aproximado? Então, que é o seguinte, ó, primeira coisa que você tem que ficar atento aqui, antes de sair calculando, querendo ganhar tempo na prova, é perguntar o seguinte: as grandezas estão num percentual igual ou diferente? Manda para mim, só para ver se a gente está acompanhando junto aí, ó. Está na grandeza igual ou diferente? Ok? Diferente, perfeito. Exato. Então eu posso, já que as grandezas estão diferentes, eu posso sair calculando lá, colocando CF0, CFJ. Não posso. Eu tenho que fazer o quê? Uma equivalência de taxa, uma conversão de taxa. Senão o resultado ele dá errado. A gente está conversando aqui mês com ano, não pode, as grandezas precisam estar iguais. Então, vamos fazer no canto aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Primeiro eu estou fazendo somente a conversão de taxa, ó. Nós vamos fazer das duas formas. Eu gosto de fazer pela munheca, que é o método tradicional, e vamos fazer pela HP programada. Então, fica da seguinte forma, ó. Então, 9 enter, 100 divide, é só a memória de cálculo, vamos fazer na HP. 1 mais. Eu tenho aqui, ó, um intervalo, que esses 9% ele equivale a um ano. Um ano. Eu quero um mês, e eu tenho 12 meses. Eu quero um mês, e eu tenho 12, ó. Y na x, que é a potência, 1 menos 100 vezes. Calma que eu vou colocar o raciocínio da HP programada. Vamos pegar aqui a HP, fica assim, ó, FCLX para poder zerar a memória de cálculo, fica 9, Enter, 100, divide 1 mais, Enter. Eu quero um mês, porque as questões, as parcelas estão em mês, ó. Quero 1, Enter. 12 é o que eu tenho, porque são 12 meses um ano. Divide, eleva, 1 menos 100 vezes. Vamos colocar aqui, ó, F4. 0,7207. 0,7207. Gutenberg, eu faço pela HP programada. Como é que ficaria? Eu estou buscando aqui uma resposta de um mês, RS. Eu tenho uma taxa aqui de 9%, que é o I. E aqui eu tenho a taxa. O N aqui, ó, eu tenho 12. 12 é o N. Se você fizer, vai chegar nesse mesmo resultado, se a HP estiver programada, beleza? Por enquanto aqui, nós só fizemos a questão da conversão da taxa, ok? Agora, com a conversão da taxa, aí sim nós poderemos encontrar o valor. Já tem gente até mandando a resposta aqui. Encontrou aí. Beleza, vamos fazer com calma. Como é que vai ficar aqui o raciocínio? Vou colocar ele aqui do lado, ó, de uma outra cor, a memória de cálculo. Vamos colocar aqui de preto. Então fica assim, ó, 15, 15 mil, CHS, que é para ficar negativo, que ele está tirando do bolso dele, ele está investindo, G, CF0, e depois vai ficar assim, ó, 8.500, G, CFJ, 8.000, G, CFJ, 9.000, G, CFJ. Ele está querendo saber o valor presente líquido. Agora a gente tem a taxa, ó, vai ser a taxa 0,7207 I FNPV. O Gutenberg, às vezes eu esqueço se é NPV, se é IRR, é só se associar assim, ó. Lá na HP ó, toda vez que eu vier aqui, ó, V com V, vai ser NPV, é o valor presente líquido. Olha aqui, ó, VPL, ó, os dois têm V. Quando for quando ele quiser saber assim, ó, o imposto de renda, a taxa interna de retorno tem R com R, ok? V com V, R com R, se você esquecer. Vamos fazer aqui na HP para ficar mais fácil? Opa, saiu aqui.
FCLX, para poder zerar a memória de cálculo, vai ficar assim, ó, 15.000 CHS, G, CF0, 8.500 G, CFJ, 8.000 G, CFJ, 9.000 G, CFJ, a taxa de juros, ó, 0,7207 é o I, F, NPV, que é o valor presente líquido, ó. Os dois têm um V. F2 deu 10.133,28. Gutenberg não tem essa resposta. Ele está falando assim, ó, valor aproximado. Letra B de bolo. Ok? Então, deu 10.000, ó, 10,133. Beleza? Essa aqui é a resposta. Todo mundo, todo mundo vai passar vergonha junto, né? Todo mundo errou essa questão. Deu para entender? A, a questão aqui, ó, era a conversão da taxa. Dá um ok para ver se deu para entender. Por favor. Só para ver se a gente está junto. A prova tem muita pegadinha, então tem que ficar muito atento a isso. Ó. As grandezas estão iguais? Não estão. Então, vamos fazer uma conversão de taxa. O restante, eu vi que todo mundo aqui ó, respondeu rápido. Pode achar a conversão da taxa na munheca novamente, por favor? Repete o final, por favor. Vamos lá. Vou fazer a conversão da taxa, que foi a primeira pergunta, e depois eu faço a outra parte que perguntar. Vou zerar a memória aqui, ó. FCLX na munheca, ó. 9 é a taxa de juros. 9, Enter. 100 divide 1 mais. Aí a gente vai colocar o Enter novamente, que vai ser essa parte aqui. Eu quero um mês. Por que eu quero um mês? Porque a grandeza aqui, ó, das parcelas estão em mês. Então, eu quero um mês, mas eu tenho aqui um ano. Um ano tem quantos meses? São 12, ó. Enter, 12. E aí eu vou dividir um pelo outro, ó. Divide, faz a potência, que é o resultado anterior, ó, yx, um menos, ó, um menos, para tirar aqui o número inteiro, 100 vezes, ó, 100 vezes F4, ó, que a gente usou duas casas decimais, 0,7207. Ótimo, ótimo, beleza. Ah, pode achar a conversão já fiz? Repete o final, por favor. Quando você diz o final, é o final do cálculo? Isso, beleza. FCLX, ó, o cálculo ficou assim, ó. Fazer o cálculo aqui, ó. No final do cálculo, vou fazer ele completo, para não ter dúvida, ó. 15.000 CHS G CF0, por que CHS? Porque ele está aplicando, está saindo do bolso dele, ó. GCF0, 8.500 G CFJ, que é o valor da parcela, 8.000 G CFJ, que é a outra parcela, e a outra é 9.000 G CFJ, que é a terceira parcela, que é o terceiro mês. Agora, a taxa de juros, a gente fez a conversão da taxa, lembra? A gente vai colocar essa taxa que se converteu, que é 0,7207. Vamos colocar o I representa a taxa. Vai clicar no F. Por que o F? Porque eu vou acionar a tecla aqui, ó, laranjada, ó. Tecla laranjada, ó. F, NPV, que eu quero saber o valor presente líquido. V com o V. Ó, vou colocar aqui duas casas decimais, F2, 10.133,28.
Quem teve a dúvida aí, conseguiu entender o raciocínio? A fórmula de calcular? Perfeito. Então vamos seguir. Ótimo. Daqui a pouco a gente faz um intervalo, tá? Então vamos lá. O investidor economizou durante a sua vida o valor de R$ 1 milhão. Então, aqui, ó, R$ 1 milhão. E vai aplicar em um CDB com rendimento, ó o rendimento dele aqui, ó, 0,45% que ao mês. Esse investidor irá gastar 7.500 por mês. Então, PMT será gasto ao mês, ó, 7.500 ao mês também. E esse cara aqui, ó, ele é CHS. Por quê? Porque ele vai gastar, tá saindo do bolso dele. Em quanto tempo, que é o N, ele perderá todo o seu dinheiro? Olha que macete interessante, ó. Toda vez que você tiver dúvida com relação a qual é a grandeza que será utilizada para realizar o cálculo, você vai levar em consideração o seguinte, sempre o PMT, ó. Quem que é o maior aqui, ó? Quem que é o cara que tem mais letra? O chefão aqui, ó, o PMT. Então, se o PMT está em mês, todo mundo vai ficar em mês. Beleza? Sempre. Sempre você vai levar em consideração o PMT, é o cara que tem mais letra, tem mais gente aí, ó. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem aqui o raciocínio. Vamos pegar aqui a HP, FCLX. Vai ficar assim, ó, 1 milhão. Deixa eu colocar o PV aqui para ficar mais didático. Então, esse cara aqui é o PV, que é o valor que ele juntou durante toda a vida, então está no bolso dele. Ó, 1 milhão, CHS, PV, 0,45 é o I, que é a taxa de juros. Eu coloquei PMT na primeira, né? FCLX. Deixa eu colocar aqui mais didático. 1 milhão, PV, 0,45 I, que é a taxa de juros. 7.500 CHS, PMT, que é o valor da parcela. E a gente quer saber em quanto tempo que ele vai gastar esse dinheiro, que é o N. 205 meses. Ó, 200. Opa. 205 meses
Portanto, a alternativa correta aí é a letra D de dado. Tranquilo? Ótimo. Fazer mais uma aqui e a gente toma um café. Tem gente respondendo aqui 4 vezes. Uma hora certa mesmo. Tô brincando. Lá na dia da prova vai acertar de primeira. Exato. Então vamos lá para mais uma pegadinha aqui, ó. Colocar outra cor, colocar até de vermelho aqui, porque essa daqui exige uma certa atenção. Ó, se o principal é R$ 1.000 por um período aí de 8 meses, a uma taxa de 10% ao ano, assinale a alternativa que melhor define os juros. Então, ele está perguntando somente sobre os juros a serem pagos no final do período, utilizando o regime de juros compostos. Então, aqui é o seguinte, ó. A gente tem um principal aqui, que é o PV, que é R$ 1.000. O período aqui, que a gente vai chamar de N, ele é um período de 8 meses, 8 meses. E a taxa de juros aqui, ó, ele está 10% ao ano, ó, 10 ao ano. Se o período aí está em meses, então a gente tem que converter 10 para mês. Então vamos fazer aqui, ó, com outra cor para ficar mais didático. Vamos fazer aqui a conversão de taxa nesse canto aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 10 enter, 100 divide 1 mais. Eu quero a taxa para o período aqui de meses. Ó, eu quero um mês, mas eu tenho 12 meses. Y na x, que é a potência, 1 menos 100 vezes. E aí, daqui a pouco, eu vou colocar pela HP programada também. Vai ficar assim, ó. Vamos pegar aqui HP, FCLX, fica assim, ó. 10, que é a taxa, Enter. 100
divide 1 mais. Enter. Eu quero o período de 1 mês, ó. Enter. Eu tenho o período de 12 meses, que é um ano. 12 divide, eleva, ó, y na x, 1 menos 100 vezes. Vamos colocar aqui 4 casos decimais, ó. 0,7974, ó. 0,7974. Beleza? Gutenberg, eu faço pela HP programada. Você que manda. Colocar aqui de verde. Então, você está buscando uma resposta aí para um período de um ano. A taxa de juros é 10 e o período aqui, ó, são 12 meses, que é o N. E aí você vai encontrar aqui, ó, esse mesmo resultado. Então, quando a gente for fazer a aplicação pelas teclas da calculadora financeira, vamos colocar aqui, ó, não 10%, mas 0,7974. E estamos procurando aqui o FV. Por que o FV? Eu vou encontrar o valor que eu apliquei mais os juros que foram do período, os juros do período, beleza? Quando eu encontrar esse resultado aqui, esses juros do período, ele vai vir somado o valor principal, que foi o valor investido, mais os juros. Então, eu tenho que descontar aqui, ó, o valor inicial, que foi o quê? R$ 1.000. Por quê, Gutenberg? Alternativa que melhor define os juros a serem pagos, não o valor total que ele resgatou, mas os juros a serem pagos. Beleza? Vamos pegar aqui HP novamente, FCLX para zerar a memória. Fica assim, ó, R$ 1.000 que ele aplicou, CHS PV, o período aqui são 8 meses, então é 8N. A taxa de juros é 0,7974 e, e a gente vai chamar aqui o FV, ó. FV deu 1.065,60, ó. F2, 1.065, ó, 1.065,60. Aí você vai felizão lá na prova lá. Nossa, essa aqui tá mel demais. Ô, maravilha, já sei qual que é, letra A. Ó, vai errar felizão, porque a questão está pedindo os juros do período. Quando você subtrai pelo valor aplicado, o resultado dá quanto? Ó, 65,60. Alternativa correta aqui, na verdade, ó, é a letra C de casa. Ó, 80% errou essa questão por causa do raciocínio final. Então, quando você terminar de calcular, dica, é, leia a pergunta de novo. O que que a questão está me pedindo de fato? Porque o cálculo em si você consegue fazer, não é difícil. Mas o que que ela está pedindo? Está pedindo juros. Ah, tá. Se fosse perguntar assim, ó, quanto que esse investidor resgataria no final? Aí seria o valor investido, R$ 1.000, mais os juros. Aí sim seria 1.065. Às vezes, a Ambima muda um detalhe na prova, porque pensa assim, ah, o aluno vai querer decorar, chegar na prova e vai querer chegar marcando rápido, e ele vai errar. Por isso que muita gente fala assim, nossa, as questões estavam muito parecidas, mas não sei onde que eu errei. Por conta disso. Tenta não decorar, mas entender o processo para você não cair em nenhuma pegadinha. Beleza? Ah, só queria os juros, putz. Por favor, novamente na HP. Na HP você quer o quê? O raciocínio da conversão da taxa? Você quer o raciocínio do cálculo? Só para eu entender aqui, qual cálculo você quer que eu faça na HP? Achei que o principal era PMT. É porque, na verdade, é o seguinte, ó, o principal é 1.000. R$ 1.000, ele está aplicando R$ 1.000 por um período de 8 meses. E não fazendo uma aplicação mensal. Se fosse assim, João aplica R$ 1.000 a cada mês, aí seria PMT. Mas aqui ele está falando que o principal é um dinheiro que ele está colocando dentro desse intervalo de tempo de 8 meses. Beleza? Vamos fazer aqui um café? Hoje é legal, é bom que vocês estão tirando as dúvidas. A gente está fazendo menos questões, mas vamos prezar mais pela qualidade do que pela quantidade, tá?
Na hora que for umas 11, 11h15, 11h30, a gente termina aqui. Vamos fazer uma pausa aí de 10 minutos e a gente volta 10h25, beleza? Vou deixar essa questão aqui, não precisa fazer agora. Vou desenhar o café aqui, beleza?